Boa, boa. O que mais, pessoal? Mais perguntas? Anderson, Suzana, temos como saber se um dia o salto evolutivo que aconteceu com os humanos pode acontecer com outros mamíferos? Máquina do tempo ou a fonte da juventude para você viver 500 mil anos, mais ou menos, e chegar lá na frente e descobrir. Quando você descobrir, volta no tempo, por favor, e me conta, que eu ia adorar saber. Mas não, essa é a grande frustração, talvez, para alguns, pelo menos, sobre estudar evolução. Evolução é como a bolsa de valores, você só explica olhando para trás. Não tem a menor possibilidade nem certeza, digamos, de você fazer predições para o futuro. Mas eu concordo, 100%. Eu queria fazer só dois comentários. O primeiro é o seguinte, que os dinossauros, eles existiram durante mais ou menos 180 milhões de anos, né? E, pelo que a gente sabe, eles não ficaram inteligentes, pelo menos inteligentes no nível que a gente entende de inteligência humana, vamos dizer assim. Quer dizer, eles não criaram tecnologias que diferenciaram eles de outras espécies. E eles foram extintos, depois você comenta, e eles foram extintos porque teve aquele cataclismo cósmico aí que eu acabei de comentar no canal. Sexta-feira passada foi sobre o que a gente pode aprender sobre o nosso futuro, o nosso passado, com a extinção dos dinossauros. Então, eu queria fazer um comentário que para mim é importante, e você me corrige, é que dentro da teoria da evolução não tem nenhum plano em termos de você chegar a mais inteligência esperando um tempo finito. A teoria da evolução simplesmente diz que se você é uma espécie bem adaptada, você vai sobreviver bem. Adaptação não significa necessariamente ficar inteligente. Né? As pessoas confundem muito isso é importante clarificar. E isso eu estava dizendo é uma tautologia, né? Sobrevive quem sobrevive, de certa forma. Mas, enfim, isso é toda uma outra história. O meu próximo livro é exatamente sobre isso, sobre essa ideia enganada de que evolução é progresso. Não é, são duas coisas completamente diferentes. Evolução é simplesmente variação ao longo do tempo. Acho que você pode, inclusive, dizer evolução é diversificação ao longo do tempo. O que não implica de maneira alguma se tornar melhor ou pior. Desde que, como a gente estava falando aqui, de que é uma péssima ideia uma espécie postergar o seu momento de reprodução, a sua capacidade reprodutiva, mas é uma péssima ideia. Mas desde que ainda funcione, está tudo bem. Então, desde que funcione, está valendo. E eu acho que isso captura muito melhor a ideia de evolução e o que a gente vê com evolução de fato do que essa ideia que eu vou dizer mesmo com todas as letras, que é a ideia maldita de seleção natural, porque a consequência da seleção, dessa ideia da seleção natural é que ela leva a improvement, a progresso, a melhoras, né? Ela leva a melhoria através de adaptação. O que implica, a implicação necessariamente, é que existe a maneira, ou pelo menos uma maneira melhor ou ideal de se fazer alguma coisa. Daí para a eugenia e o pensamento social de supremacias, né, de brancos ou arianos, ou seja lá o que for, é um pulinho assim, e o Darwin sabia perfeitamente disso, né? Só que ele não tinha nenhuma alternativa melhor, não tinha nenhuma outra opção para ele explicar de onde que a diversidade vem. Em meados de 1800, né? Então, ele não teve jeito, ele fez uma ginástica mental convoludíssima para explicar como que a própria seleção natural levaria à diversificação. Né? Mas aí vem toda uma série de problemas, mas enfim. Aí vem toda uma outra história. Me convida de novo quando o meu próximo livro estiver pronto e a gente conversa sobre isso. A gente vai ter que ter você de volta, porque a gente nem começou a começar aqui, porque essa questão é muito importante, essa questão de como que
como que a adaptação das espécies não é necessariamente uma coisa que tem a ver com inteligência de forma alguma. Então, exatamente. Mutação não tem plano, moçada. Mutação é uma coisa que é aleatória. Em geral, a maioria das mutações são extremamente nocivas à sobrevivência da espécie. Então, raramente tem alguma que pode ou não ajudar, até que o ambiente mude. Aí, quando o ambiente muda, né, aquela espécie que estava bem adaptada ao ambiente antigo fica exposta a essas novas condições e entra bem. Pois é, mas o negócio é que variação acontece porque a gente está falando de biologia, a gente está falando de processos que jamais serão 100% eficazes nem 100% eficientes. Exatamente. Então, variação vai acontecer. E eu agora me recuso a descrever mutações como erros. Não são erros, são simplesmente variações. Só isso, porque erro pressupõe que você tem uma coisa certa, que você tem a maneira de alguma coisa acontecer. Né? Tem uma teleologia. Pois é. Né? Isso também, exatamente. E tudo isso são ideias não só desnecessárias, mas são ideias que eu acho que a gente precisa se dar conta que atrapalham, embaralham o meio de campo, assim, de uma maneira... Eu normalmente começo as minhas aulas, os meus cursos... passando por uma série de definições básicas, né? O que é evolução, o que é comportamento, o que é inteligência, e a partir daí a gente, quer dizer, com esse vocabulário básico conjunto, aí a gente pode começar a construir alguma coisa. Maravilha, Suzana. Ei, pessoal, mais uma pergunta, a última do dia. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.